Hi everyone, what's up? Everything is good, everything is fine. I hope you are great today, doing great today, having a great day. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, esse é meu canal dedicado ao ensino do inglês. We cover from basic to advanced here. Nós cobrimos o básico até o avançado. This is a basic video, which means that explanations are given in Portuguese. As explicações são dadas em português, né? É o inglês de nível básico. Tem uma outra série que você pode assistir, uma outra playlist, que é intermediário avançado, totalmente em inglês. We have reached the mark of more than 300 videos already. I guess we have almost 350. Eu acho que nós já temos mais de 300 vídeos. É uma marca, né, relevante pro canal. Quase todo dia eu gravo vídeos, de 2 a 3 vídeos em média. So, hit that notification bell. Ative o sininho que você está vendo aí, logo abaixo do vídeo. Subscribe to the channel, assine o canal and give the thumbs up if you enjoy my content. E dê um joinha se você gostar do conteúdo que eu divulgo aqui. Ok? So, what are we going to talk about? O que nós vamos falar hoje a respeito? Vamos continuar vendo exemplos envolvendo little e few, right? My last video, the video before the last, I uploaded, o vídeo antes do último que eu fiz o upload, que eu carreguei no canal, nós falamos de much, many, right? A lot of, né? Muito ou muitos em inglês. Vimos vários exemplos. No vídeo passado nós vimos o oposto, né? Como falar pouco ou poucos em inglês, vimos alguns exemplos e regrinhas específicas, e agora vamos focar nos exemplos antes de pularmos para o próximo tópico, ok? So, without further ado, let's get going, shall we? Vamos lá? Vamos continuar sem enrolar muito, porque tem muita coisa ainda pra gente ver. Não é pretensão de eu acabar de ver todo o conteúdo hoje, mas, né? Do you want some juice? Você quer suco? Do you want some juice? Lembra-se que, se você não se lembra, é só dar uma visitada nos vídeos em que eu falo de some, que eu falo de any, right? Some, ele é usado preferencialmente em frases afirmativas, mas quando você oferece alguma coisa a alguém, você pode usar some. Would you like some water? Would you like some juice? Would you like some coffee? Do you want some juice? Né? Você está perguntando, aí você responde yes. A few or a little? A few or a little? Qual dos dois está correto? A little. A few tá errado. Por quê? Few é usado para substantivos contáveis, countable nouns, e little é usado para substantivos incontáveis, uncountable. A depender do caso, você pode usar a little ou a few. Tem algumas situações que você pode usar. Aqui, por exemplo, você está dando uma resposta curta e é requerido que você use a antes. Você não pode colocar do you want some juice? Yes, little. Fica estranho, tá? Então, você coloca yes, a little. Por exemplo. Are there any movie theaters in your city? Existem, né? Existem cinemas na sua cidade? Primeiro, eu estou fazendo perguntas com are there. Lembre-se, nós falamos isso sempre que aparece, né? There are e there is. There is é o verbo haver, no sentido de existir, né? Como a gente costuma falar em português, é o verbo haver no singular. E there are é o verbo haver no plural. There is requer que o substantivo que venha depois
que concorda com o verbo venha no singular. E there are vai requerir que o substantivo que venha depois concorde com ele no plural. Por isso que você usa are there ao invés de is there nessa pergunta, porque movie theaters, eu estou perguntando quantos cinemas, né? E N, eu estou usando o N ao invés de some, porque some é usado para frases afirmativas e quando eu ofereço ou peço alguma coisa. E N é usado em frases interrogativas de modo geral, tá? De modo geral, alright? Are there any movie theaters? Aí você responde, yes, a few. Sim, existem alguns. Observe que se trata aqui de um pronome indefinido, né? Eu não tenho a quantidade aqui, né? I'm not saying the quantity, I'm not expressing how many of them there are in my city. Aí eu falo, sim, poucos, a few. Ok? Alright. There is little food in the kitchen. Há pouca comida na cozinha. Little food. Little está acompanhando a palavra food. Little quer dizer pouco ou pouca, poucos, poucas. Adjetivos no inglês, né? Little aqui como se fosse adjetivo. Adjetivos no inglês, ou funciona como adjetivo porque segue um nome, tá? Mas ele não caracteriza, ele não é igual a um adjetivo convencional, né? Ele é mais um pronome indefinido que está em formato de adjetivo. Está funcionando como adjetivo porque ele acompanha o nome. Quer dizer que é pouca comida. Eu estou especificando a quantidade através disso, ok? There are a few flights available today. Existem poucos voos disponíveis, tá? Hoje. Let me see something here. Few flights or few flights, right? Existem poucos voos. Let's see another examples. Few minutes ago. Poucos minutos atrás. Eu falo assim, did you have lunch today? Você almoçou hoje? Aí você me responde, few minutes before, ok? Few minutes ago. Okay, I hope you understand it. Eu tava vendo aqui uma questão interessante. Você pode colocar quando você fala assim, we're traveling for a few days. Nós estaremos viajando ou estamos viajando por poucos dias. Aqui eu posso dizer que eu vou usar for few days. Aqui fica estranho, tá? Primeiro, eu não posso usar few days. De modo geral, gente, você pode usar few e a few, que quer dizer alguns ou não muitos. Então, é possível eu usar, por exemplo, there are a few flights. Mais um substantivo no plural, é possível usar. E tem a questão do sentido, tá? Quando você quer expressar um sentido negativo, aqui eu poderia usar few flights ao invés de a few flights. Porque aqui eu estou expressando uma ideia negativa. There are few flights available. I wish there were more flights available. Eu queria que tivesse mais voos disponíveis.
Então, assim, não está errado dizer a few flies, gramaticalmente, porque você está colocando a few mais um substantivo no plural. It's entirely correct. Está correto. Porém, caso você queira expressar uma ideia mais contundente na negativa, você vai usar sem o a, expressando few flights. Aqui, ó, we are traveling for a few days. Né? Nós estamos viajando por alguns dias. Então, quer dizer que são poucos ou não muitos. Então, aqui também é possível usar a few days, right? E aqui ficaria estranho colocar for few days. Então, eu não sei te explicar exatamente porquê, mas seria igual você falar assim, yes, a few. Como você fala assim, yes, few. Não pode. Tá? Se deixar o few solto assim. Algumas situações vão permitir que você coloque few, right? Por exemplo, there were few people at the party. Aqui eu quis dizer que tem pouquíssimas pessoas na festa. Eu quero dizer que tem quase ninguém. There are few people at the party. Aqui sim eu posso tirar o sentido, eu posso tirar o a. Então, check it out. Quando eu falo tem poucos voos, ok, there are a few flights. Quando eu quiser expressar a ideia que tem quase nenhum voo, there are few flights. É possível eu usar few flights para dizer que não tem quase nenhum, ou caso eu expresse uma ideia negativa, né? Alright? So you can express a bad something. We have almost no one. Quase ninguém. The place was empty. O local estava vazio. We had almost nobody there. There were almost nobody. There was almost nobody, sorry. There was nobody there. Não tinha ninguém lá. Mesmo que tenha alguém lá, a pessoa exagera, né? Não tem ninguém lá. There was nobody, between quotations, right? Maybe somebody went to the party, but there almost nobody, quase ninguém. More examples. I need some time to think about it. Eu preciso de um tempo para pensar. Eu poderia colocar I need a little time. I need a little time. Preciso de um pouco de tempo para pensar, tá? Aqui, por que eu coloco o a little? Porque a ideia que eu quero expressar aqui é um pouco. Preciso de um pouco de tempo, right? Would you like some coffee? A little, please. Você gostaria de café? A little, please. Um pouquinho, um pouco. Aqui eu estou especificando quantidade. Tudo aquilo que você está especificando quantidade, você vai colocar o a antes, tá? Quando você quer dizer que é pouco, uma quantidade pouca, né? Pequena. It's some, but not too much. É pouco, mas não é muito, você vai usar little. Quando você quer usar a ideia que expressar que você quer alguns, ou que você comprou alguns, por exemplo, I bought a few magazines. Eu comprei algumas revistas, né? Eu não estou especificando a quantidade, mas a ideia que eu quero passar aqui é que eu comprei algumas. So the focus here is on quantity. A foco aqui é na quantidade. I need a little luck for that task. Eu preciso de um pouco de sorte para aquela tarefa. Aqui também eu estou especificando quantidade, right? I have a few things to do.
eu tenho algumas coisas para fazer, que também eu estou especificando quantidade. There were few people at the airport. Havia poucas pessoas no aeroporto, ou seja, não havia quase ninguém. Aqui é uma ideia negativa, né? Aí você expressa tirando o A, né? She eats very little rice. Ela come muito pouco arroz. Ou seja, quase nada de arroz. Aqui o foco não é na quantidade. É na quantidade? mas você não pode usar, por exemplo, very a little. Não existe, tá? Até que gramaticalmente incorreto. E nem a very little. Então, aqui fica mais óbvio gramaticalmente você usar she eats very little rice, ok? So, let's remind some of the situations. Vamos só fazer uma rebobinada. Então, quando eu falo assim, do you want some juice? Você pode falar a little, né? Porque juice é incontável, ok? Você está especificando aqui que é um pouco. Respostas curtas você usa a little ou a few. Você não vai usar little ponto e few ponto. Right? It's incorrect. Quando você quer dizer, por exemplo, a few flights. There are a few flights. Você pode usar tanto a few flights quanto few flights. A ideia ela diverge ligeiramente, né? Aqui, there are few flights today. Tem quase nada de voo hoje, né? Muito pouco. Aí é uma ideia negativa também. E aqui você está enfatizando a quantidade, dizendo que é poucos ou pouco, né? Aqui também, there were few people. It means that there was almost nobody there. Não havia quase ninguém lá. Não é nobody, exatamente. But almost nobody. Quase ninguém lá, right? E little também, ele pode ser usado com esse sentido negativo. She eats very little food. Ela come muito pouco. Quando eu falo assim, she eats very little food. Ela come muito pouco. Ela não come quase nada. She should eat more. Ela deveria comer mais, né? Algo nesse sentido. Aí você acaba usando o little sem o artigo a. Lembrando que aqui, como nós temos um advérbio de intensidade, de quantidade, né? Muito pouco, né? Pouco e muito pouco. Então, é que você está enfatizando o significado de little, para falar que não é pouco somente, é muito pouco. Você está modificando o sentido de um adjetivo aqui. Então, nesse caso, você não pode colocar o a very little ou very a little, ok? I hope you understood. It may be a little confusing sometimes. Pode causar alguma confusão na hora de usar, mas é só você se lembrar, resumidamente, que tanto a few quanto a little são usados para situações em que eu quero enfatizar quantidade. Quando eu quero dizer que são poucos, substantivo contável, a few, e pouco, a little, incontável, né? Que eu quero dizer que é pouco de alguma coisa. É possível usar little seguindo o substantivo e usar few seguindo o substantivo. Quando eu quero expressar uma ideia negativa a respeito deles, eu tiro o artigo a, não uso. E quando eu tenho até uma palavra modificadora, por exemplo, um very aqui, eu não posso usar o a também, né? E por último, quando você quer dizer que é quase nada, você pode usar tanto few quanto little, né? Ou quase nada nos dois sentidos. Lembrando que aqui é para contável e aqui, aliás, aqui é para incontável, perdão, e aqui é para substantivos contáveis, né? A few books, a few mags,
little food, little water. Okay? Alright, so this was the last video about it. Esse foi o último vídeo sobre isso, sobre esse termo específico. Próximo vídeo nós vamos falar sobre adjetivos, ok? So have fun, have a great day, and I hope we study a lot together tomorrow. Bye bye.